Desde que eu era criança, minha mãe me ensinou uma regra de ouro. Saia com os caras errados pela emoção, mas case com um homem entediante pela estabilidade. Eu vivi seguindo esse conselho. Diversão primeiro, segurança depois. E em Nova York, eu encontrei o pior, ou o melhor, dos caras errados. O nome dele era Logan Pierce. Logan era um mulherengo assumido. O tipo de homem que dizia sem piscar, de todas elas, você é a que eu mais amo. Ele falava isso como quem troca de camisa. E eu? Eu não era exatamente vítima. Eu sabia provocar. Sabia sumir por 2 dias. Sabia fingir indiferença enquanto contava mentalmente quantas mulheres estavam olhando para ele. Nós éramos aquele casal que todo mundo chamava de tóxico. Mas ninguém conseguia parar de observar. Só que, há um mês, tudo perdeu a graça. Minha mãe foi diagnosticada com câncer de pulmão em estágio inicial. Eu estava no hospital quando ouvi a notícia. Ela tentou sorrir, dizendo que era pequeno, que ia dar tudo certo. Mas eu vi o medo escondido no jeito que ela apertava minha mão. Naquele corredor branco e silencioso, eu não queria mais emoção. Eu queria estabilidade. Naquela mesma noite, decidi terminar com Logan. Mas sair de um jogo quando você ainda está ganhando é mais difícil do que parece. Logan odeia atender telefone. Mas encontrá-lo nunca é difícil. Ele tem um camarote fixo no Blue Monarch, um lounge luxuoso em Manhattan. Se o ano tem 365 dias, ele passa 360 ali. Quando cheguei, ele estava exatamente como eu imaginava. Tinha acabado de perder uma rodada de cartas e estava virando um shot no corpo de uma garota da mesa ao lado. Ela me viu me aproximar e sorriu daquele jeito doce demais para ser verdadeiro. Você não liga, né? É só brincadeira. Eu sorri de volta, doce o suficiente para doer. Claro que não. Você é uma graça. Por que não se muda lá para o nosso apartamento? Tem espaço de sobra. O sorriso dela vacilou. Logan levantou os olhos para mim divertido. Ele adorava quando eu fazia cena. Deixei meus olhos se encherem de lágrimas. Perfeitamente calculadas. Talvez eu devesse ir embora. Está chovendo muito lá fora e eu nem trouxe guarda-chuva. Apontei para um garoto sentado perto da gente, com camisa polo justa e cara de universitário confiante. Talvez ele possa me acompanhar até a saída. O clima mudou na hora. Logan olhou para o rapaz com um olhar escuro, silencioso. O garoto levantou as mãos imediatamente. Ei, não me envolve nisso. Todo mundo sabe que o Logan é obcecado por você, Harper. Harper. Eu. O humor de Logan mudou como se alguém tivesse apertado um botão. Ele largou a garota, levantou e me puxou pela cintura. Pessoal, eu me retiro. Minha mulher está com ciúme. Vou levá-la para casa e resolver isso. Hoje eu pago tudo. A multidão vibrou. No carro, ele não parava de me encarar. Você está mesmo brava? Você sabe que era só brincadeira. Então disse como sempre. De todas elas, você é a que eu amo. Ele repetia essa frase uma vez por mês. Era quase um plano de assinatura. Se eu não fosse tão superficial, se eu não fosse tão viciada no rosto dele, teria terminado há muito tempo. Ele se inclinou para perto do meu ouvido. Que perfume é esse? Baunilha? Você está irresistível hoje. Respirei fundo. Logan, eu quero terminar. Ele riu, achando que era parte do jogo. Que fantasia é essa agora? Eu estou falando sério. O sorriso dele desapareceu devagar. Ele encostou no banco e começou a abrir e fechar o isqueiro, como sempre fazia quando estava irritado. Me dá um motivo que faça sentido. Pensei nos últimos 3 anos. Nunca peguei nada concreto. Nunca uma prova. Só histórias. Eu quero casar. Eu esperava que ele recuasse, que dissesse que casamento não era para ele. Ele deu de ombros. Escolhe a data. A gente vai ao cartório. Para ele, casamento era papel. Aparência. Nada mais. Suspirei. Minha mãe quer que eu encontre alguém confiável. Ele jogou o isqueiro no painel e sorriu. Então eu vou perguntar para ela qual parte de mim não é confiável. Não faz isso. Ela acabou de sair de cirurgia. Ele me puxou de novo para perto. Relaxa. Você só está entediada. Naquela noite, o celular dele vibrou na mesa de cabeceira. Eu olhei para a tela. Sienna, a ex-perfeita. A que, segundo todo mundo, tinha sido o amor da vida dele. Seu telefone. Falei. Ele saiu do banheiro com a toalha na cintura, gotas de água descendo pelo peito. Atendeu. Hoje? Tudo bem. Estou indo. Desligou e beijou minha testa. Surgiu algo. Dorme, ok? Era 1 da manhã. Um homem recebe ligação da ex e sai de casa às 1 da manhã. Aquilo era minha chance. Assim que o carro dele saiu da garagem, eu peguei o meu e segui. Ele parou em um hotel no centro. Esperei 1 hora antes de bater na porta do quarto. Quem abriu foi uma mulher de vestido branco, cabelo preso em uma trança solta. Sienna. Levantei o celular e comecei a gravar. Você está louca? Ela perguntou. Logan saiu do banheiro. Vestido. Impecável. Nenhuma marca. Aquilo não fazia sentido. Ele me viu com o celular na mão. Harper, apaga isso. Agora. Você disse que eu precisava de prova para terminar. Isso não é prova? Sienna começou a chorar. Lágrimas suaves, delicadas. Eu quase ri. Eu era a namorada. Eu deveria estar chorando. Segurei o braço dele. Entre ela e eu, quem você ama mais? Ele me puxou pela cintura e sussurrou no meu ouvido. Para com isso. Apaga o vídeo. Eu senti. Ele não estava me escolhendo. Ele estava protegendo ela. Apaguei o vídeo na frente dele. E fui embora. Naquela mesma noite voltei para o meu apartamento. Deitada na cama, olhando para o teto, pensei que talvez, depois de ouvir "eu te amo" tantas vezes, eu tivesse começado a acreditar. Mas naquela noite eu entendi. Ele podia me desejar. Mas ele não me respeitava. E isso era pior. No dia seguinte, minha mãe acordou animada demais para alguém que tinha passado a semana fazendo exames e ouvindo a palavra quimioterapia. Ela estava sentada na cozinha do apartamento dela, com aquele lenço cobrindo o cabelo e um sorriso que parecia forçado demais para ser natural. Eu sabia que esse garoto não prestava. Ela disse enquanto mexia o café. Agora você vai fazer a coisa certa. Eu ainda estava com o peito apertado pela noite anterior. Mãe, eu terminei ontem. Dá um tempo. Ela ignorou. À tarde, me arrastou até uma agência de relacionamentos em Midtown. O lugar parecia um consultório caro. Sofás claros, silêncio controlado, uma mulher elegante atrás de uma mesa de vidro. Temos o pacote prata, o ouro e o exclusivo, explicou a consultora. Minha mãe nem deixou terminar. Quero o melhor para minha filha. Mãe, você precisa guardar dinheiro para o tratamento. Ela segurou minha mão com força. Eu já vivi o suficiente. Você ainda não. Aquilo doeu mais do que qualquer escândalo. A consultora me entregou uma pasta com vários perfis. Homens com fotos profissionais, currículos impecáveis, expressões sérias. Todos estáveis. Todos normais. Meu cérebro, no entanto, ainda estava preso ao rosto de Logan. Meu telefone vibrou. Logan.
Eu atendi. Você apagou aquele vídeo mesmo? A voz dele estava diferente. Não sedutora. Fria. Eu olhei para minha mãe e para a consultora, que fingia não prestar atenção. Apaguei ontem. Fiz uma pausa calculada. Mas hoje de manhã eu recuperei. Silêncio. O quê? Eu vendi. Do outro lado da linha, a respiração dele mudou. Você não faria isso. Fiz. O escândalo já estava circulando. Herdeiro envolvido com filha secreta de rival. Fotos, especulações, teorias. Onde você está? Ele perguntou. Ocupada. Fazendo o quê? Olhei para a pasta à minha frente. Passei os dedos pelas páginas sem realmente enxergar nada. Então parei em um nome. Nathan Cole, 34 anos. Investidor. Sem escândalos. Estou ocupada escolhendo meu marido. Desliguei antes que ele pudesse responder. A consultora levantou uma sobrancelha perfeita. Já decidiu? Esse aqui, eu disse apontando para o perfil de Nathan. Tem certeza? Ele é reservado. Ótimo. Eu estou cansada de homens barulhentos. Minha mãe sorriu, satisfeita. Esse tem cara de estabilidade. Estabilidade. Eu ainda estava tentando me convencer de que era isso que eu queria. O prédio de Nathan ficava no Upper East Side. Nada exagerado. Nada chamativo. Só caro. O tipo de lugar onde o dinheiro não precisa provar nada. Subi sozinha. Quando a porta do apartamento abriu, ele já estava esperando. Alto, terno escuro, sem gravata. Não tinha o charme caótico de Logan. Tinha controle. Harper Mitchell? Ele perguntou. Assenti. Entre. O apartamento era minimalista. Limpo demais. Silencioso demais. Sem música. Sem copos espalhados. Sem risadas altas. Ele indicou o sofá. Sua mãe está bem? Perguntou de forma direta. Eu pisquei. Como você sabe sobre minha mãe? Eu faço pesquisa antes de aceitar um encontro. Aquilo me deixou alerta. Pesquisa? Nada ilegal. Apenas informações públicas. Ele se sentou à minha frente. Postura impecável. Você está no meio de um escândalo. Continuou. E mesmo assim marcou esse encontro. Isso me diz que você é impulsiva. Ou estratégica. Eu senti meu estômago apertar. Talvez eu só esteja cansada. Ele inclinou levemente a cabeça. Cansada de quê? Pensei em Logan no hotel. Pensei na frase repetida todo mês. Pensei no jeito que ele protegeu Sienna. De ser segunda opção. Nathan me observou em silêncio. Não havia julgamento no olhar dele. Nem pena. Eu não ofereço emoção. Ele disse. Ofereço previsibilidade. Eu quase ri. Parece um contrato. Pode ser. Ele não estava tentando me seduzir. Não estava tentando me impressionar. Aquilo era estranho. Meu telefone vibrou novamente sobre a mesa. Logan. Nathan olhou para a tela acesa. Vai atender? Eu hesitei. Então, deslizei o dedo. O que você quer agora? Eu quero saber se você perdeu a cabeça, Logan disse. A voz mais controlada do que eu esperava. Você faz ideia do que isso causou? Não é problema meu. É sim. Você entrou numa briga que não entende. Nathan escutava cada palavra sem disfarçar. Eu entendo o suficiente. Respondi. Harper, me diz onde você está. Olhei para Nathan. Ele não desviou o olhar. Estou ocupada. Com quem? Eu poderia ter mentido. Mas não menti. Com alguém melhor para mim. O silêncio do outro lado foi pesado. Você não sabe com quem está mexendo. Logan disse finalmente. Desliguei. Nathan cruzou as mãos. Ele não parece acostumado a perder. Ele não está perdendo. Eu respondi. Ele está sendo exposto. Nathan ficou em silêncio por alguns segundos. O vídeo não é o centro disso, é? Eu congelei. O que quer dizer? Ele me encarou de forma direta. O sobrenome Pierce tem histórico complicado. Você pode ter tocado em algo maior do que imagina. Meu coração acelerou. Você está me assustando de propósito? Não. Estou avaliando riscos. Riscos. Para ele, aquilo era cálculo. Para mim, era pessoal. Se eu decidir casar com você... Eu disse. Você aguenta a pressão? Ele respondeu sem hesitar. Eu não fujo de pressão. O celular vibrou outra vez. Uma mensagem. Número desconhecido. Abri. Uma foto. Minha mãe saindo do hospital naquela manhã. A imagem tinha sido tirada de longe. Meu corpo inteiro gelou. Abaixo da foto, apenas uma frase. Guerras sempre têm consequências. Levantei os olhos devagar. Nathan estava me observando. Aconteceu alguma coisa? Minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Alguém está nos observando. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti que talvez eu não estivesse mais controlando nada. Eu não respondi a mensagem na hora. Fiquei olhando para a foto da minha mãe na tela como se, ao encarar o suficiente, aquilo fosse perder o sentido. Não perdeu. Nathan se levantou devagar. Posso ver? Eu hesitei por um segundo, mas mostrei. Ele analisou a imagem com calma. Ampliou. Observou o ângulo, o fundo, a hora registrada no canto. Isso foi tirado de longe. Ele disse. Não é improviso. Eu sei. Minha garganta estava seca. Você contou para alguém onde ela estaria hoje? Balancei a cabeça. Só para o médico. E para Logan, semanas atrás. Nathan não reagiu com surpresa. Isso não parece coisa de alguém agindo por ciúme. Parece aviso. Aviso. A palavra ficou pesada no ar. Meu telefone vibrou de novo. Outra mensagem do mesmo número. Você começou. Senti um frio subir pela espinha. Isso não é mais sobre traição. Murmurei. Nathan pegou o próprio celular. Me envia essa foto. Para quê? Para descobrir de onde veio. Ele falava com a mesma firmeza de antes, mas agora havia algo diferente. Não era só análise. Era envolvimento. Enviei. Meu celular tocou novamente. Logan. Eu não queria atender, mas atendi. O que você fez, Harper? A voz dele não estava furiosa. Estava tensa. Eu só contei a verdade. Você não entende. Ele respondeu. Isso não é só sobre mim. Então me explica. Silêncio. Onde você está? Não importa. Importa sim, porque se alguém começou a te seguir, isso não é coincidência. Meu coração parou por um segundo. O que você quer dizer com isso? Ele respirou fundo. A família Pierce não gosta de exposição, e meu pai... Ele não reage bem quando sente ameaça. Nathan levantou os olhos quando ouviu a palavra pai. Seu pai mandou tirar foto da minha mãe? Eu não disse isso. Mas também não negou. Do outro lado da linha, o silêncio foi resposta suficiente. Nathan fez um gesto discreto pedindo para colocar no viva voz. Eu coloquei. Logan, Nathan disse com calma. Ameaçar a mãe dela não é uma boa estratégia. O silêncio ficou ainda mais pesado. Quem é você? Logan perguntou. Alguém que não vai aceitar intimidação. A respiração de Logan mudou. Harper, você está com ele agora? Estou.
Você sempre gostou de provocar. Eu estou cansada de provocar. Agora eu quero resolver. Resolver o quê? Seja lá o que seu pai está tentando esconder. Nathan e Logan ficaram em silêncio por alguns segundos. Dois homens que nunca tinham se encontrado, mas já estavam medindo território. Isso não vai acabar bem. Logan disse finalmente. Já não acabou bem. Respondi. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo. Nathan guardou o celular. Você não está mais no meio de um drama romântico. Está no meio de algo antigo. Antigo como? Ele hesitou pela primeira vez. Você sabe por que o nome Sienna voltou para a cidade agora? Meu estômago apertou. Porque ela quis, ou porque alguém precisava dela aqui. Aquilo não fez sentido. Você está dizendo que ela faz parte disso? Estou dizendo que ninguém reaparece do nada quando há dinheiro envolvido. Dinheiro. Herança. Família. De repente, lembrei de algo que tinha ignorado no escândalo. A manchete mencionava filha secreta. Na hora eu achei que fosse só fofoca. Nathan? Essa história de filha secreta é real? Ele me encarou. Você não sabia? Sabia do rumor. Não dos detalhes. Ele se aproximou um pouco mais. Sienna pode não ser apenas uma ex. Pode ser parte de uma disputa antiga entre famílias. Meu peito ficou apertado. E eu virei o que nisso? Uma variável inesperada. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem. Dessa vez, apenas uma data. Eu encarei os números. 1999. O que aconteceu em 1999? Perguntei. Nathan franziu levemente o senho. Foi o ano em que uma mulher ligada à família Pierce morreu em um acidente de carro. Meu corpo inteiro ficou tenso. Acidente? Oficialmente. Oficialmente. A palavra soou errada. E Sienna nasceu quando? Ele não respondeu de imediato. Pegou o celular, pesquisou algo rapidamente. Depois levantou os olhos. Também em 1999. O ar pareceu desaparecer do apartamento. Você está dizendo que... Estou dizendo que talvez o escândalo que você vendeu seja só a ponta de algo maior. Meu telefone vibrou mais uma vez. Dessa vez, uma nova mensagem. Ela não foi a única. Meu coração disparou. Não foi a única o quê? Nathan leu por cima do meu ombro. Se existe mais de um filho, mais de um herdeiro, o controle muda. Controle. Sempre voltava pra isso. Eu pensei na minha mãe saindo do hospital. Pensei no jeito que Logan não negou nada. Pensei na forma como ele parecia mais preocupado com a repercussão do que comigo. Eu só queria terminar um relacionamento. Murmurei. Nathan me olhou com firmeza. Você nunca esteve só em um relacionamento. O telefone tocou novamente. Dessa vez, chamada de vídeo. Número desconhecido. Eu hesitei. Não atende, Nathan disse. Mas eu atendi. A imagem demorou um segundo para aparecer. Era a garagem do prédio da minha mãe. A câmera se movia devagar. Isso é agora? Eu sussurrei. Nenhuma resposta. Só a imagem tremendo levemente. Eu senti o pânico subir. Se encostar nela, a ligação caiu. Eu fiquei paralisada. Nathan já estava pegando as chaves. Vamos! Para onde? Para o prédio da sua mãe. Meu coração estava disparado. Eu nunca quis estabilidade tanto quanto naquele momento. E pela primeira vez, eu não sabia se estava correndo para me salvar, ou entrando de vez numa guerra que não tinha nada a ver comigo. O trajeto até o prédio da minha mãe pareceu mais longo do que realmente era. Eu não falava nada. Nathan também não. Só o som do motor e o meu coração batendo alto demais dentro do peito. Quando estacionamos, eu praticamente saí do carro antes dele desligar. Harper, espera. Ele disse, firme. Mas eu já estava atravessando a entrada. A garagem estava vazia, iluminada, silenciosa. Nenhuma movimentação estranha. Nenhum carro suspeito. Meu celular vibrou. Mensagem. Calma. Só queria que você entendesse que isso não é brincadeira. Eu senti raiva substituir o medo. Quem quer que seja, está brincando comigo. Nathan olhou ao redor, atento. Não. Está testando você. Subimos para o apartamento. Minha mãe abriu a porta sorrindo, como se nada estivesse acontecendo. Vocês dois parecem que viram um fantasma. Eu a abracei mais forte do que o normal. Está tudo bem? Claro que está. Ela olhou para Nathan com curiosidade. Então você é o homem estável? Eu quase ri, apesar do caos. Ainda estamos avaliando. Ele respondeu com calma. Minha mãe gostou da resposta. Mais tarde, já de volta ao apartamento de Nathan, meu telefone tocou novamente. Logan. Eu encarei a tela por alguns segundos antes de atender. Se isso é você tentando me assustar, não sou eu. Ele interrompeu. A voz dele estava diferente outra vez. Não era arrogância, era tensão real. Então quem é? Meu pai está tentando conter o dano. Mas isso parece outra coisa. Nathan escutava em silêncio. O que você sabe sobre 1999? Perguntei direto. Silêncio. Quem te contou isso? Responde. Logan respirou fundo. Uma mulher morreu naquele ano. Ela estava envolvida com meu pai. Envolvida como? Eles estavam negociando algo grande. Negócios. E Sienna? Outro silêncio. Sienna nasceu meses depois. Meu estômago revirou. Então o rumor é verdade. Não oficialmente. Mas você sabe, ele demorou para responder. Eu sempre desconfiei. Nathan finalmente falou. Se houver prova de paternidade, o controle da empresa muda? Logan ficou em silêncio por alguns segundos. Muda. Então isso nunca foi sobre ciúme. Eu disse. Não. Logan respondeu baixo. Foi sobre poder. Eu senti uma clareza dolorosa. Eu vendi um vídeo achando que estava sendo vingativa, mas eu tinha puxado um fio muito mais antigo. E o acidente? Perguntei. A respiração dele ficou mais pesada. Foi considerado perda de controle do veículo. Considerado? Harper, tem coisas que você não entende. Então me faz entender. Nathan se aproximou mais. O carro teve falha nos freios? Ele perguntou. Do outro lado da linha, o silêncio foi longo demais. Isso nunca foi provado. Logan respondeu. Nunca foi provado. Não é a mesma coisa que nunca aconteceu. Meu celular vibrou novamente. Mensagem. Uma imagem. Um recorte antigo de jornal digitalizado. Empresária morre em acidente misterioso. Eu abri. A foto da mulher era jovem, elegante e incrivelmente parecida com Sienna. Meu coração disparou. Logan, essa mulher, era a mãe dela. A sala pareceu encolher. Você sabia? Eu suspeitava. E seu pai? Silêncio. Nathan falou antes que ele respondesse. Se ela estava grávida quando morreu, o herdeiro mudaria o controle acionário. Isso é teoria. Logan rebateu. Não. Eu disse. Isso é motivo. Logan soltou uma respiração frustrada. Você está mexendo com algo que pode destruir tudo. Já está destruído. Não para mim. Ele respondeu. Aquilo foi honesto. E doeu. E para você? Ele perguntou. O que você quer agora? Eu olhei para Nathan. Ele não dizia nada. Não pressionava.
Só esperava. Eu pensei na foto da minha mãe. Na mensagem dizendo que guerras têm consequências. Na mulher morta em 1999. Na filha que cresceu sem sobrenome. Eu quero a verdade, respondi. A verdade tem preço. Eu já paguei. Desliguei antes que ele pudesse continuar. O silêncio no apartamento ficou pesado. Nathan cruzou os braços. Se você decidir levar isso adiante, não tem volta. Eu sei. Isso não é mais sobre terminar com um homem. Eu sei. Ele me encarou por alguns segundos. Então decide agora. Você quer estabilidade ou quer confronto? A pergunta ficou suspensa entre nós. Eu cresci ouvindo que deveria casar com alguém entediante pela segurança. Mas naquele momento, estabilidade não significava silêncio. Significava enfrentar. Meu telefone vibrou mais uma vez. Mensagem final. Se quer a verdade, apareça amanhã às 10. Conferência da família Pierce. Eu mostrei a Nathan. Ele assentiu lentamente. Então amanhã você vai descobrir se é só uma peça, ou algo mais. Eu respirei fundo. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu não estava pensando em Logan. Nem em casamento. Eu estava pensando na mulher que morreu em 1999. E na filha que talvez nunca tivesse tido escolha. Amanhã, eu teria. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Não tinha dormido quase nada. Fiquei olhando para o teto do quarto de Nathan, tentando organizar tudo na minha cabeça. Minha mãe, o vídeo, Siena, 1999, o acidente. Eu só queria terminar um relacionamento tóxico. Agora eu estava indo para uma coletiva que podia expor um império. Nathan já estava pronto quando saí do quarto. Terno escuro, postura impecável. Ainda dá tempo de não ir, ele disse. Não dá, respondi. Ele não insistiu. O prédio da família Pierce estava cercado por jornalistas. Câmeras, microfones, carros de transmissão. O nome Pierce brilhava na fachada como se nada pudesse abalá-lo. Logan estava lá. Terno cinza, expressão controlada demais. Quando nossos olhos se encontraram, não havia charme. Havia tensão. Ele se aproximou antes que qualquer repórter percebesse. Você veio. Você sabia que eu viria. Isso pode sair do controle. Já saiu. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso de um jeito que eu raramente via. Meu pai vai negar tudo. Ele pode negar o que quiser. A verdade continua existindo. Logan me olhou de um jeito diferente. Não era sedução. Era avaliação. Você mudou. Eu cresci. Antes que ele pudesse responder, as portas se abriram. Richard Pierce apareceu. Elegante. Frio. Seguro. Ele cumprimentou a imprensa com um sorriso calculado. Estamos aqui para esclarecer informações equivocadas que circularam recentemente. Equivocadas. A palavra ecoou. Eu senti Nathan se aproximar um pouco atrás de mim. Richard continuou. Não existe filha secreta. Não existe disputa interna. Tudo não passa de tentativa de desestabilização. Murmúrios começaram. Um jornalista perguntou sobre o acidente de 1999. Richard não hesitou. Uma tragédia. Nada mais. Eu senti meu coração acelerar. Nada mais. Como se uma vida fosse um detalhe. Siena apareceu no fundo da sala. Vestido simples. Sem maquiagem exagerada. Sem expressão frágil. Ela não parecia uma ex tentando proteger reputação. Parecia alguém cansada de ser apagada. Logan percebeu primeiro. O que ela está fazendo aqui? Ele murmurou. Siena caminhou até a frente. As câmeras se viraram imediatamente. Eu estou aqui porque a minha vida não é um boato, ela disse com voz firme. O salão ficou em silêncio. Richard endureceu o maxilar. Isso não é apropriado. Apropriado foi me esconder por 23 anos? Um murmúrio pesado percorreu a sala. Logan ficou imóvel. Eu senti algo estranho dentro de mim. Não era ciúme, era compreensão. Siena respirou fundo. Minha mãe morreu em 1999. Ela estava grávida. Eu nasci meses depois. Richard manteve o controle. Essas alegações são graves. São genéticas. Ela respondeu. E então tirou um envelope da bolsa. Teste de DNA realizado há 3 meses. O barulho das câmeras ficou ensurdecedor. Logan virou para o pai. Você sabia? Richard não respondeu. O silêncio foi mais alto do que qualquer grito. Nathan se inclinou discretamente perto de mim. Agora não tem volta. Siena continuou. Minha mãe estava tentando proteger ações que seriam minhas por direito. Dias depois, os freios do carro dela falharam. O ar ficou pesado. Um jornalista perguntou se ela estava insinuando sabotagem. Ela não desviou. Eu estou dizendo que o relatório inicial falava em falha mecânica provocada. O salão explodiu em murmúrios. Logan parecia dividido. Filho ou herdeiro? Eu vi o conflito no rosto dele. Richard finalmente falou. Isso é uma tentativa clara de manipulação. Eu senti algo se mover dentro de mim. Eu poderia ficar quieta. Poderia deixar que eles resolvessem sozinhos. Mas lembrei da foto da minha mãe. Guerras têm consequências. Eu dei um passo à frente. Então por que o relatório original foi arquivado em menos de 48 horas? O salão inteiro virou para mim. Richard me olhou como se eu fosse um incômodo inesperado. E você é? Alguém que começou essa história sem saber o que estava por trás dela. Logan fechou os olhos por um segundo. Eu continuei. Se não há nada a esconder, por que tanto medo? Richard manteve o sorriso. Jovens costumam confundir emoção com prova. Nathan se aproximou mais. Então permita uma reabertura oficial do caso. Silêncio. Siena completou. Se eu não sou filha dele, o teste será desmentido em tribunal. Se sou, o controle precisa ser ajustado. Controle. Sempre voltava para isso. Logan respirou fundo. E então fez algo que ninguém esperava. Reabre o caso. Ele disse, olhando diretamente para o pai. O salão inteiro congelou. Richard virou devagar para ele. Cuidado com o que você pede. Eu não quero viver em dúvida. Aquela não era a voz do Playboy. Era a voz de alguém cansado. Richard percebeu que perdera o controle da narrativa. A família irá avaliar medidas legais, disse por fim encerrando a coletiva. Mas já era tarde. As manchetes já estavam formadas. Horas depois, estávamos no apartamento de Nathan. Silêncio. Logan estava lá também. Não como rival, como alguém que tinha acabado de descobrir que a própria história podia ser uma mentira. Se isso for verdade, ele disse baixo, meu pai pode ter encoberto um crime. Ninguém respondeu. Porque ninguém precisava. Meu telefone vibrou. Mensagem da minha mãe. Estou orgulhosa de você. Eu senti os olhos arderem. Não por Logan. Não por Nathan. Mas porque pela primeira vez, eu não estava escolhendo emoção nem estabilidade. Eu estava escolhendo enfrentar. Logan me olhou. E agora? Eu respirei fundo. Agora a verdade vai sair.
quer você esteja pronto ou não. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu não era a garota manipulando lágrimas. Eu era a mulher que decidiu parar de jogar. As semanas seguintes foram um terremoto lento. O caso de 1999 foi oficialmente reaberto. As ações da empresa Pierce oscilaram. Investidores nervosos. Manchetes diárias. Especialistas opinando em todos os canais. Mas, no meio de tudo isso, o silêncio dentro da família era ainda mais pesado. Logan quase não aparecia na mídia. Ele vinha ao apartamento de Nathan algumas noites. Não como antes. Não com charme. Não com ironia. Vinha em silêncio. O relatório original mencionava sabotagem, ele disse certa noite, jogando uma pasta sobre a mesa. O segundo relatório descartou isso. Sem explicação técnica. Nathan analisava tudo com calma. Isso não se apaga sem influência. Meu pai sempre foi obcecado por controle. Logan murmurou. Eu observava os dois. Há um mês, eles seriam rivais. Agora estavam do mesmo lado de uma verdade desconfortável. Sienna também passou a frequentar o apartamento. Ela parecia diferente da mulher do hotel. Sem fragilidade ensaiada. Sem lágrimas delicadas. Direta. Minha mãe queria registrar ações no meu nome. Ela disse uma tarde. Ela tinha reunião marcada 2 dias antes do acidente. Nathan levantou os olhos. E quem sabia dessa reunião? Meu pai sabia. O silêncio caiu como pedra. Logan fechou os olhos. Se isso for comprovado, ele não terminou a frase. Porque não precisava. Uma noite, voltei para a casa da minha mãe depois de uma sessão de quimioterapia. Ela estava cansada, mas firme. Você não está com ele, está? Ela perguntou. Eu sabia que ela não estava falando de Nathan. Não. E não está fazendo isso por vingança? Pensei por alguns segundos. Não. Eu estou fazendo porque alguém morreu e fingiram que não foi nada. Ela segurou minha mão. Então continua. Naquele momento eu percebi algo. Eu tinha começado tudo por orgulho, mas agora não era mais sobre mim. 2 meses depois, o resultado oficial do DNA saiu. Confirmado. Sienna era filha de Richard Pierce. As ações tiveram que ser redistribuídas. O nome dela foi oficialmente reconhecido. A imprensa explodiu. Mas isso era só o começo. O relatório técnico revisado do acidente trouxe algo ainda pior. Os freios tinham sido manipulados. O documento original tinha sido alterado. A investigação começou a apontar para interferência interna. Richard Pierce renunciou, por motivos pessoais. A frase mais usada por homens que estão prestes a cair. Logan estava no apartamento quando a notícia saiu. Ele ficou olhando para a tela por vários segundos. Ele sabia. Disse finalmente. Não era pergunta. Era conclusão. Sienna não comemorou. Ela só respirou fundo. Eu não queria destruir nada, disse. Você não destruiu. Eu respondi. Você revelou. Nathan observava tudo com aquele olhar calculado. Agora vem a parte difícil. Ele disse. Qual? Perguntei. Reconstruir sem repetir o padrão. Algumas semanas depois, nos reunimos para formalizar a nova estrutura da empresa. Nada de gritos. Nada de escândalo. Só assinaturas. Sienna entrou oficialmente no conselho. Logan manteve sua parte, mas perdeu o controle absoluto. Equilíbrio real. Quando tudo terminou, ficamos sozinhos no salão. Logan se aproximou de mim. Você mudou tudo. Ele disse. Não. Eu só comecei algo que já estava rachado. Ele me olhou de um jeito diferente. Sem fogo. Sem jogo. Eu achei que você queria me atingir. No começo, talvez. Ele sorriu de leve. E agora? Eu respirei fundo. Agora eu quero viver sem precisar provocar ninguém para me sentir escolhida. Ele assentiu. Eu nunca te respeitei do jeito que deveria. Aquilo foi mais honesto do que qualquer eu te amo. Nathan se aproximou depois. A guerra acabou. Eu balancei a cabeça. Não. A mentira acabou. Ele quase sorriu. E quanto a nós? Eu pensei na regra da minha mãe. Casey com o homem entediante. Escolha a estabilidade. Mas Nathan nunca foi entediante. Ele foi firme. Estruturado. Presente. Eu não quero casar por estratégia. Eu disse. Quero escolher, não reagir. Ele assentiu. Então escolhe. Eu olhei para Logan, para Sienna, para o que restou de um império que parecia indestrutível. Depois olhei para mim. Eu não era mais a garota que vendia vídeo por $2.000. Não era mais a que fingia lágrimas para provocar ciúme. Eu escolho paz, respondi. Logan respirou fundo. Sienna ergueu o queixo, mais leve do que nunca. Nathan segurou minha mão. Sem pressão. Sem urgência. Só presença. Meses depois, minha mãe terminou a segunda rodada de tratamento. Os exames mostraram melhora. Ela sorriu para mim na cozinha, do mesmo jeito que sorria quando eu era criança. Então? Ela perguntou. Escolheu emoção ou estabilidade? Eu sorri. Escolhi verdade. Ela riu. Melhor ainda. E pela primeira vez em anos, não havia jogo. Não havia manipulação. Não havia incêndio para apagar. Só silêncio. E ele não era vazio. Era seguro.